casa, dona da casa. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos nesse momento, gente, procurando nos desligarmos ainda aqui por breves momentos das preocupações do dia, das tensões, daquilo que está nos angustiando de alguma forma, e vamos deixando nos envolver nesse momento por essa luz de amor, por esse ambiente que foi preparado para recebê-los com muito amor, o nosso mentor individual nesse momento junto conosco, felizes com a nossa presença aqui, e que possamos todos estarmos abertos, receptivos para recebermos do alto tudo aquilo que nós necessitamos nesse momento, para o nosso corpo físico e para alimentar o nosso espírito, e que possamos estar sempre na companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Graças a Deus. Gente, o Evangelho de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição 20, o companheiro. Aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, mas ninguém precisa ficar preocupado, não vai precisar responder algo, é só para a gente pensar. Quem são os seus companheiros de jornada? Quem são as pessoas que de alguma maneira fazem parte da sua existência? E qual será o sentido, gente, de vocês estarem juntos, de nós estarmos juntos? Porque nós aqui também somos uma família. Então, quando eu digo seus companheiros, pode ser a família, aquele ambiente mais próximo, que a gente diz, aquele é o cadinho que nos aprimora, mas pode ser também, gente, no seu ambiente familiar, as pessoas da sua convivência, pode ser na sociedade, quando você sai, quem que você encontra, com quem você convive, quando você vem ou trabalha na casa espírita, com quem você convive. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que nós estamos com essas pessoas? Qual é o sentido de estarmos todos juntos? Então, essa pergunta é muito importante, gente, porque muitas vezes na nossa jornada, no nosso caminhar, e nós precisamos entender que nós viemos aprender a compartilhar, nós viemos aprender a amar, e é por isso que o Pai deu o seu Filho para nos ensinar o que é de fato o amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor que não pede nada em troca. Então, se nós estamos ainda, gente, encarnados num mundo de expiação e provas, não é apenas para nós sofrermos ou pagarmos nossas pendências, nossas dívidas. Não, é para de alguma maneira nós pegarmos essa experiência de vida e transformarmos num aprendizado. E cada um pode ser um ponto de luz, cada um pode iluminar a existência daquele que convive com você. Então, se você, através de uma palavra que você ouve, ou na casa espírita, ou de um irmão, ou de um amigo, porque os amigos, os colegas são nossos companheiros de jornada. Inclusive, gente, aqueles que também não concordam conosco, que nós às vezes não gostamos tanto, consideramos às vezes em algum momento desafetos nossos, mas na verdade o ódio ainda é apenas uma etapa, ou é esse amor às avessas, esse amor que precisa ser convertido
em respeito, convertido em tolerância e convertido em amor. Porque quando eu amo verdadeiramente, eu não quero mudar o outro, né? Eu não quero fazer o outro a minha imagem e semelhança, né? Eu amo o outro pelo que ele é e não pelo que ele virá a ser. Agora, se estamos todos aqui matriculados, né, eu prefiro pensar que esse mundo de expiação e provas que está caminhando para o mundo de regeneração é uma escola, eu não posso aprender sozinho. Vocês concordam, gente? Porque se eu não convivo com o outro, eu perco o parâmetro de quem eu sou. Porque é na convivência que eu olho para o outro e ou eu olho e gosto do que eu vejo e eu admiro e falo, nossa, eu gostaria de ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, né? Porque eu gosto do que eu vejo aquilo como um valor, como um bem. E aquele ser, então, é uma luz que ilumina o meu caminhar e que joga a luz onde ainda há sombra no meu espírito. Porque somos espíritos aprendizes. E quando nós entendemos, né, que nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós também não cobramos do outro o que o outro ainda não pode nos dar. Mas é com o outro, é compartilhando, né, que eu aprendo, que eu cresço, que eu evoluo e junto o meu irmão vai comigo e nós caminhamos juntos. Então é importante nós pensarmos nisso, porque às vezes a gente fica maldizendo, reclamando a família que nós temos, o trabalho, todo dia eu reclamo pelo trabalho que eu tenho, pela cidade, né? Só reclamo, mas qual é o sentido de você estar aqui nessa cidade? Quem não é de Atibaia, levanta a mão. Olha quantas pessoas, gente, né, que vieram para Atibaia, para fugir de São Paulo, talvez, da agitação, né, dos grandes centros, para ter um pouco mais de tranquilidade. Mas tem tantas cidades, por que Atibaia? Porque tem um sentido, gente. Né? O meu aprendizado de alguma forma está aqui. Eu então vim de bem longe. Eu sou lá do interior de Goiás, né? Em 87 eu saí de lá, casei e vim para São Paulo e depois vim para Atibaia. E aí vocês me perguntam, por que você nunca mais voltou para Goiás? Eu volto sempre, porque lá é a minha família, é a minha base, é onde eu tenho as minhas raízes, é onde eu vou lá nutrir, né, para que o meu espírito possa dar conta dessa jornada, dessa existência. Porque nós somos como uma árvore, gente. Se nós cortamos, né, os galhos, como é que a seiva vai subir, né, para depois fazer com que essa planta cresça, floresça, dê flores e frutos? Então, é como nós também temos raízes, nós também temos troncos que são a nossa família, que são os nossos companheiros de jornada. Então, todos aqueles que de alguma maneira cruzam o nosso caminho, traz junto de si um aprendizado e leva consigo um pouco de nós, do que nós temos de bom e daquilo que nós precisamos aprimorar, ou seja, daquilo que não está tão bom. E quando eu olho também para o outro, eu olho também para mim e vejo o que eu já conquistei como espírito e o que eu preciso melhorar. Porque também, né, nós olhamos para o outro e às vezes ficamos bravos e nos irritamos com algumas coisas que nós ouvimos e vimos, e a gente deve voltar o outro dedinho
incomoda tanto? O que tem no outro que me causa essa irritação, me causa essa inquietação? Então, essa convivência, esse estar com o outro é que permite também um olhar mais profundo para mim mesmo. Então, gente, nós não devemos desperdiçar essa oportunidade. Cada irmão que cruza o nosso caminho é uma oportunidade para nós expiarmos, de alguma maneira, ou seja, para nós pagarmos aquilo que nós ficamos devendo em outras existências como espíritos, aprendizes. Então não vamos queimar a largada, não vamos queimar essa existência odiando, guardando mágoa. Precisamos aprender a perdoar aquele parente que a gente considera difícil, aquele que nos causa essa inquietação, que de alguma maneira é o nosso desafio. É ele que nos vem ensinar verdadeiramente o que é o amor. Porque amar aquele que nos ama, aquele que faz o que nós queremos, aquele que concorda conosco, isso é fácil. Difícil é amar aquele que nos contradiz, que pensa diferente de nós, que nos confronta em algum momento. E esse, gente, muitas vezes é com ele que nós aprendemos muito mais. Então, ao invés da gente querer tirar a pedra do caminho, vamos dizer assim, essa pedrinha, vamos pensar por que ela está no nosso caminho, se a gente assim o quiser. Por que a gente tem aquele obstáculo ali, aquela pedrinha no meio do caminho? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Porque eu não preciso ficar transpondo o tempo todo barreiras, dificuldades, tirando as pedras do caminho. As pedras, gente, muitas vezes somos nós que colocamos com a nossa intransigência, com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de caridade, com a nossa falta de amor. E nós precisamos entender que companheiros somos todos. Todos que estamos aqui somos companheiros. Se nós marcamos esse encontro aqui hoje, eu assumir esse compromisso com vocês e vocês em algum momento assumirem esse compromisso de estar aqui. Nada é em vão, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Então, quando aparecer uma prova, uma expiação, um aprendizado, pega aquilo como possibilidade para que você saia melhor e mais fortalecido. E lembrando, até Jesus, gente, precisou do outro para trazer os seus ensinamentos. Jesus contou com os 12 apóstolos. E será que Jesus não tinha as dificuldades com os 12 apóstolos, gente? Quem leu a Bíblia, quem leu o Evangelho, conhece um pouquinho, sabe. Às vezes Pedro chegava para Jesus e falava: eu avisei, o senhor não devia confiar naquela pessoa, ela não é confiável. Jesus dizia: Pedro, isso eu já sei, isso eu já sabia, mas se eu trouxe até aqui, se eu trouxe até a mim, até você, é porque tem um aprendizado junto. Então volta lá, e faça a sua lição. Pense melhor o que você pode aprender com aquele companheiro de jornada. E aí, gente, não vamos fazer da nossa experiência de vida algo que a gente tem ali no Evangelho, mas não pratica. Ser cristão é difícil. Praticar o cristianismo verdadeiro não é tarefa fácil.
porque exige de mim uma mudança, né? Uma mudança radical. Ninguém falou, né? A gente pode ter esquecido, mas ninguém falou quando nós, né, nos dispusemos a reencarnar, que a gente vinha para cá só para ficar deitada numa rede, né, só ali na pracinha passeando, e que seria só flores. Nós viemos com um propósito, gente. Todos nós viemos trabalhar. Todos nós viemos aprender, né, com o outro, aprender com essa existência, aprender com as dificuldades, com as alegrias, com os dissabores. É a nossa missão. Será que para Jesus foi fácil, gente? Né, contar com toda aquela incompreensão, sabendo, né, que não seria compreendido, sabendo, né, que ia ser de alguma maneira crucificado, mal compreendido, pouco amado, mas ainda assim, né, o Pai entregou o seu Filho para nos ensinar o que é o amor verdadeiro. E nós, às vezes, por pouca coisa, gente, por qualquer coisinha, qualquer dificuldade na nossa vida, nós ficamos maldizendo, né, a nossa vida, aquilo que nós temos ou que nós não temos, ao invés de agradecer essa oportunidade que a vida está nos dando de alguma maneira, de, através desses afetos, né, sermos cada dia um ser humano melhor. E aí ele fala: os afetos da nossa vida são laços misteriosos que nos levam a Deus. Olha que bonito, gente, né? Os afetos da nossa vida, vou repetir, são laços misteriosos que nos levam a Deus. Então aquele meu filho que me confronta, será que é um laço que me leva a Deus? O filho que me aceita incondicionalmente, o pai que eu tenho dificuldades, o parente, né? São laços, né, que eu não devo apertar, né, com aquela raiva, com aquela mágoa, mas são laços que eu devo fazer para construir novas relações, né? Relações mais humanas, relações mais respeitosas. O ódio, como falei anteriormente, é o amor adoecido. Olha que bonito, o amor adoecido. Quando a gente às vezes não é correspondido num afeto, ou naquilo que nós gostaríamos, ou nós achamos que não fomos compreendidos, fomos confrontados, a gente fica com ódio. Então o ódio é uma face do amor, mas uma face perversa, onde eu tenho que trabalhar em mim, né? Se o outro não me quis ou não quis estar comigo, saber deixar ali. Há tempo de plantar e há tempo de colher, né? Deixa ele ir. Um dia ele vai entender. Se você amou verdadeiramente, ele vai saber reconhecer. Às vezes a sua jornada com esse companheiro era só até aqui. Daqui para frente, né, já foi o aprendizado, você vai trilhar o seu caminho com outro companheiro de jornada. Então, sabemos deixar, às vezes nos apegamos, né, a uma pessoa, ao ambiente de trabalho, a uma casa, a alguém. É lógico, né, que os laços afetivos que são verdadeiros, eles são eternos. Esses são os verdadeiros, são os que eu vou levar. Porque o resto, gente, se não teve sentido, né, se não significou verdadeiramente, vai passar, né? Vai passar, mas não ficou, não deixou marcas. Mas o amor verdadeiro, ainda independente do tempo, né, que foi, se eu procuro na minha existência criar laços, criar relacionamentos que valem a pena, no sentido de construir algo, né, de ser proveitoso tanto para mim quanto para o outro, então está tudo certo, né? E aí ele continua: companheiros do passado,
companheiros na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, né? Todos eles, gente, são irmãos, né? Irmãos que de alguma maneira eu vou levar para a eternidade e que eu posso estar reencontrando esses irmãos porque eu preciso resolver pendências, porque eu preciso aprender com eles, e esses laços eu vou levar para a eternidade. Aquilo que eu construí verdadeiramente, né, que são os laços fraternos. O único pai, né, nós temos todos, gente, porque às vezes a gente acha que o pai, né, é o meu pai, né, o pai criador. Não, o pai é pai de todos nós. Então, todos nós que habitamos esse planeta Terra, goste eu ou não, né, compartilhe eu ou não das suas ideias, dos seus propósitos, dos seus valores, ainda assim, gente, são meus irmãos. Porque o pai é pai de todos. Se o pai só tem um, todos nós somos irmãos. E numa família, todos os irmãos combinam, gente? Não. Às vezes os irmãos brigam, tem aqueles que dão mais certo. É complicado quando é criança, que são 3, né, gente? Que é assim, é sempre 2 contra 1, não é verdade? Um dia tem 2 ali que estão amiguinhos e o outro vai, né, sofrer naquele dia. No dia seguinte, são os outros 2 contra 1. E assim, né, vai aprendendo. Mas é o aprendizado. Eu estava vendo um vídeo desses, né, que a gente vê pelo Instagram, e os chineses fazem muitas pesquisas comportamentais para psicologia mesmo. E alguém às vezes até já viu esse vídeo. Eles colocam três crianças que estão assim começando a andar, e eles colocam umas fitas, gente. Já viu? Eu vi. Colocam umas fitas e colocam as mamadeiras do lado de lá. Tá? Alguém já viu? Tem a colega aqui que já viu. Então é assim, gente, tem 3 crianças, 3 bebês. Cada bebê, gente, reage de um jeito. Tem um que senta e vê a mamadeira do outro lado e chora. Chora copiosamente. Chora, chora, chora. Tem o outro que fica paradinho. Olha, tenta passar e não consegue, aí ele senta. E tem um, gente, que é o danadinho. Ele vem, ele olha, ele presta atenção, ele olha do outro lado, ele tenta passar por um lado, não dá, por baixo, ele tenta passar por cima, está difícil, e ele vai batalhando, até conseguir passar. Ele consegue transpor e vai lá, pega a mamadeira com leite. E enquanto isso, o que faz os 2 que ficaram do lado de cá? Um continua chorando, sem parar. O outro fica lá, esperando, né, que algo aconteça. Esse que passa, gente, não só ele consegue transpor essa dificuldade, e eles têm ali a mesma idade. Ele consegue transpor a barreira, pega a mamadeira e ainda oferece. Oferece para o bebê chorão primeiro, e ele chorando recusa. Então é aquele que vai chorar a vida inteira, né, gente? Que vai ser teimoso, né? Que prefere sofrer, passar fome, né? Passar dificuldade a ceder, porque ele vai chorar, né? Vai ser o chorão. Tem aquele que é o que vai esperar, vai passar a vida esperando, porque ele acha que ele de alguma maneira é merecedor, então ele vai esperar que alguém faça por ele. E tem aquele que vai, né, que vai fazer, e não vai fazer só por ele, porque aí ele traz a mamadeira para os outros 2, né? E assim, um aceita, o outro continua chorando, depois por fim vê que não tem jeito, aceita a mamadeira. Então, gente, mas é isso, são os companheiros de jornada. Dentro de uma mesma família, né, vocês devem avaliar. Na família de vocês tem o que faz, tem o que espera, tem o que reclama. Mas, gente, todos eles são nossos irmãos. Todos eles
são nossos companheiros de jornada. Todos eles têm um aprendizado, nos mostra algo, né? Até do que nós não devemos fazer. Então achei bem interessante o vídeo, bem ilustrativo, que é justamente para mostrar, né, para a gente se colocar naquela posição. Quando as coisas estão difíceis, qual daqueles três, né, bebês eu sou? Né? A que chora, a que espera, ou a que vai à luta, arregaça as mangas, sacode a poeira e dá a volta por cima? Será que não foi difícil para a criança que passou, gente? Ele tentou, ele teve uma energia tremenda para tentar, ele também tinha fome. Ele também podia sentar lá e falar, os dois que não fizeram nada, que fiquem lá passando fome. Eu vou pegar minha mamadeira aqui, meu tetê, e tchau, um abraço para os outros. Não é verdade, gente? Mas não. Então esse é aquele líder. Toda família tem um líder. É aquele espírito iluminado que veio de alguma maneira, né, para auxiliar aquele ambiente familiar. Então, mas cada um com o seu propósito, né? Cada um com a sua função. Então somos todos uma fraternidade universal. Não podemos ser duros, gente, para julgar, né, se a pessoa fez alguma escolha diferente da minha, se ela tem uma classe social diferente da minha, se ela tem uma questão de gênero que eu não concordo, se a pessoa tem uma opção política diferente da minha. Somos todos uma fraternidade. Nós devemos aprender através da convivência a respeitar o diferente, a diferença, porque é isso que nos faz ser humanos. É isso que desenvolve em cada um de nós a humanidade. Porque senão, gente, somos bichos, somos instintos. Né? Nós podemos fazer escolhas, então que a gente possa fazer as escolhas mais acertadas. E ele diz, ele diz assim, que os irmãos, que o Pai é o tecelão do destino, juntando espíritos. Olha que bonito isso, gente. Tecelão, né, do universo, juntando espíritos. Olha que bonito, como numa coxa de retalho. Cada retalho, gente, é de um jeito, é de uma cor, mas quando juntos, né, você faz aquela colcha, fica tão bonito, né, tudo junto, e quanto de afeto, né, está presente ali naquela colcha. Não é à toa, né, que na casa espírita, em algumas instituições, a gente constrói junto, né? Cada um faz um pedacinho de lã, né? A casa já fez isso e vai juntando, tecendo e junto, construindo afeto. É diferente de eu ir lá e comprar, né? Quando você ganha algo que alguém fez, né? Tem que ter um valor muito maior, gente. Não tem preço, né, aquilo, porque foi um pouco de você, né, que foi naquele presente, que foi naquele afeto e naquela partilha. Se alguém está no seu caminho, é para que vocês, de alguma maneira, cresçam juntos e se elevem, né? Cada um no seu papel, mas todos crescem nesse momento. Ninguém está em um grupo por acaso. Em nenhum lugar, gente, nada é desperdiçado. Então vamos pensar nisso. E é importante a gente remover o que é prejudicial ao nosso espírito e que nos impede a convivência e o amor fraterno. Quando nós entendemos que aquele irmão maltrapilho que está na rua é meu companheiro de jornada e que sim, eu sou responsável por ele. Se eu posso trazer um item para ajudar alguém que tem fome, por que eu não faço, gente? Né? É um pouco de mim. Se eu posso compartilhar, se eu posso estar na casa espírita ajudando um irmão que às vezes chega tão fragilizado e que é recebido com tanto carinho, com tanto afeto, quanto isso, né, é bom e importante.
em qualquer lugar, na sua família, se você é esse pontinho de luz, se você é aquela que dá um conselho, ou aquele que está sempre disposto a acolher ao invés de afastar ou de julgar, né? Então está tudo certo. Então vamos pensar nisso, né? É na convivência que percebo o que preciso melhorar e em que ponto eu estou. Emmanuel diz: os outros têm direito de não gostar de você. E ele diz, né, que às vezes é igual um prego. Quanto mais você bate, mais o prego fica bem fixo. Com a gente é assim, às vezes, né, a gente apanhar um pouco vai de alguma maneira nos fortalecer o nosso espírito. Eu, né, gente, estou falando de maneira metafórica, não estou falando aqui de forma alguma que alguém deva apanhar, por favor, né? Mas eu estou dizendo que às vezes as lambadas que a vida nos dá, né, é para nos fortalecer. Então que a gente pense nisso, né? Nessa oportunidade que a vida está nos dando. E pense no companheiro que está do seu lado. Ele não é perfeito, mas é com ele que você conta. E é muito melhor, né, a nossa jornada com alguém e não vivendo, né, numa ilha. Né? E ele diz, né, que a pessoa que o afeta, que vive numa ilha, ele vai endurecendo, ele vai enrijecendo, porque não tem partilha, né? Não tem para quem dar. Aí eu endureço. Eu crio uma couraça, né, porque eu preciso de dar e receber afeto. Então vamos pensar nisso, se nós não estamos endurecendo demais e nos afastando do outro. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora vamos passar as vibrações dessa noite. Lembrando, gente, que vibrar é desejar. Desejar paz, saúde, amor, compreensão para todo o planeta Terra. Tão necessitado nesse momento, gente, de amor, de fraternidade, de respeito, né? Que os governantes possam entender que não tem um povo melhor que o outro, uma nação melhor que outra. Somos todos irmãos, né? Em Cristo, e que a gente possa levar esse amor onde quer que estejamos. Vibramos então pelo nosso país, por todas as casas de orações nesse Brasil, por todos os orfanatos, por todos os hospitais, por cada irmão necessitado nesse momento. Vibramos pela cidade de Atibaia, por todas as famílias, que elas possam se unir em fraternidade, em amor, entendendo que o único caminho possível é o respeito e do afeto. Vibramos por essa casa de oração, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que ela possa permanecer firme nesse trabalho bendito. E humildemente, Senhor, pedimos pelos nossos lares, vibrando muita luz para todos os familiares e amigos. E humildemente, Senhor, pedimos por nós, dai-nos força, fé e sabedoria para aprendermos verdadeiramente o sentido da palavra amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Um abraço carinhoso. Obrigada pela oportunidade bendita.